Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente. Eu, Ana Paula, CEO do Projeto do Chá das Síndicas, estou aqui com esse podcast maravilhoso para a gente comemorar 4 anos do nosso projeto. E para começar assim, com aquela pitadinha, né? Aquela pitadinha de conhecimento e de diferencial, nós vamos falar hoje e focar em personalizar. Será que você realmente está ouvindo o seu cliente? Será que você conhece o seu cliente para fazer um atendimento que ele vai ficar satisfeito e feliz? Será? Então, hoje estamos aqui com a Vânia, da L. Rodrigues, administradora. Muito obrigada por receber o nosso convite e aceitar para a gente falar um pouquinho da sua empresa e do meio que você personaliza o seu atendimento. Vânia, fala um pouquinho da sua empresa para a gente. Oi, Ana, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo hoje esse podcast com você. Eu sou a Vânia Leite, eu sou sócia da L. Rodrigues, Administração de Condomínios e Imobiliária. Estamos no mercado imobiliário desde 1997. E, Ana, é exatamente isso. A gente sente a dor do nosso cliente, a gente identifica os problemas do cliente para que a gente possa levar o melhor para cada um deles. Eu preciso que o meu cliente entre no escritório e se sinta realizado, não só com o nosso atendimento personalizado, mas com o serviço que a gente vai prestar para ele. É muito importante isso, né? O cliente, às vezes, ele vende algumas dores. E aí, quando você não dá esse espaço para poder conhecê-lo, não tem como você se introduzir e personalizar o atendimento para que o cliente fique feliz, principalmente para uma administradora, que é administradora e imobiliária também, né, Vânia? Exatamente, Ana. Eu sou síndica há 10 anos, então eu trouxe a minha experiência de síndica moradora. Eu comecei a identificar os problemas que eu tinha com a minha administradora e vi que eu não queria que os meus clientes tivessem aqueles mesmos problemas. E aí, depois de tanto buscar, de estudar tudo aquilo, eu resolvi que eu iria fazer diferente com os meus clientes. Tanto é que eu levei a minha proposta da minha administradora para dentro do meu condomínio e ela foi aprovada por unanimidade. Então, eu administro hoje o condomínio onde eu moro, eu sou síndica do condomínio onde eu moro e a minha administradora administra o meu condomínio com aprovação por unanimidade em assembleia. Então, esse é o meu maior ponto, meu maior cartão de visita que eu passo para todos os moradores, para todos os síndicos. É muito importante isso, né, Vânia? Se você fosse ver, sem saber de toda a história, né, desde o começo, as pessoas iriam dizer que uma situação dessa é conflito de interesse. E, na verdade, você vê que você levou várias soluções para dentro do seu condomínio. Como síndica moradora, que eu já fui, e muitos de vocês que estão aí nos assistindo também já foi síndico morador, porque todo mundo, quase a maioria, começa como síndico morador, a gente sabe que o síndico morador, ele não está 100% ali no condomínio. E que as expertises técnicas ajudam muito na gestão, porque a gente erra por falta de conhecimento. Só que 10 anos, a gente já está tipo craque. E a gente sofrendo com esses prestadores de serviços que existem no mercado, algumas administradoras ou algumas empresas que somente têm o CNPJ de administradora, mas, na verdade, não conseguem assessorar tecnicamente o síndico, a gente começa a desenhar isso que você fez, que é colocar uma administradora personalizada para realmente assessorar o seu condomínio. Então, isso é muito importante. Imobiliária também. Imobiliária é um ponto também muito importante. Eu fico vendo aí imobiliárias que não têm o cuidado com o cadastro daquele inquilino e que dão dor de cabeça para o condomínio. O condomínio tenta negociar ou conversar para falar algum problema que está com o inquilino e também não consegue comunicação. Então, assim, você conseguiu entrar no mercado e solucionar 2 problemas crônicos que existem hoje no mercado condominial. Parabéns. Exatamente, Ana. Principalmente com relação ao inquilino, porque se aquele inquilino der problemas dentro daquele condomínio, consequentemente é um problema para a gente dentro da imobiliária, porque aquilo vai chegar até a mim e eu vou precisar resolver. Então, até na hora também da gente escolher o inquilino, a gente faz todo um trabalho, todo um levantamento para que a gente
o objetivo é evitar qualquer tipo de dor de cabeça, não só para o proprietário, como também para dentro da imobiliária. Exato. E uma outra coisa também muito importante, Vânia, que é importante a gente falar, eu tive outras empresas aqui, mas não tive uma oportunidade de fazer o podcast com uma imobiliária, que é um diferencial. E aí, o que acontece? Na imobiliária, geralmente, a gente tem os corretores. Sim. E aí os corretores, eles têm que ter o Cresce. Sim. E muitas das vezes a gente tem alguns condomínios que os porteiros não têm treinamento para poder conferir se realmente aquela pessoa é corretor. Porque existem os corretores de boca e existem aqueles corretores que realmente têm um Cresce. Então, a pessoa que é corretor, ele tem um documento de identificação, ele tem um número do Cresce. Como é que é esse sistema dentro da sua imobiliária e o relacionamento da sua imobiliária com os condomínios? Então, a gente procura cadastrar os nossos corretores em todos os condomínios que a gente visita, para que eles possam ter, para que possa dar confiança para todos aqueles, para os porteiros, para todos aqueles que vão recebê-lo. E para que os nossos clientes também saibam exatamente com que eles estão andando. E isso é muito importante. Nossos corretores, eles têm a identificação, eles têm o uniforme, eles têm o crachá de identificação e eles têm a identificação do Cresce também, que é a numeração ali que vai junto no crachá. E aí a gente sempre faz contato antes com o proprietário do imóvel e comunica que naquele dia, o imóvel dele vai ter uma visita e que a visita vai ser acompanhada por aquele corretor. A gente passa o nome do corretor e a identificação dele, para que ele possa avisar também na portaria de que aquele corretor vai chegar e vai fazer o acompanhamento da visita no imóvel dele. Gente, olha que dica importante, né? A gente sempre fala de segurança, a gente já teve um podcast aqui com uma empresa que faz consultoria de segurança. O procedimento, você saber qual procedimento que você faz é todo o diferencial, né? A Eli Rodrigues, ela tem uniforme, tem a identificação, a comunicação com o proprietário. Se o proprietário falar assim, olha, tem que fazer o cadastro dele, atualizar e fazer alguma coisa diretamente com o condomínio. A imobiliária também faz esse papel, porque traz segurança para ambas as partes. Qualquer pessoa não vai se apresentar dizendo que é o corretor da Eli Rodrigues, porque todos eles são cadastrados, todos uniformizados, identificados certinho, e há um agendamento. Então, você olha como é que é um cuidado, né? Cuidado em dois sentidos. Cuidado em identificar os seus colaboradores e parceiros e o cuidado também com a segurança do condomínio onde você está se responsabilizando para vender ou para alugar ou para administrar. Isso é muito legal. Sim, Ana. A nossa preocupação maior é porque dentro do condomínio tem famílias, tem pessoas de idade, tem crianças, tem senhoras circulando dentro do prédio. Então, eu tenho que tomar todo o cuidado, eu tenho que ter todo o zelo das pessoas que vão circular ali. Então, eu preciso dar publicidade, eu preciso identificar, não só para o síndico, mas para a portaria, de quais são as pessoas que vão frequentar aquele condomínio ali, levados pela Eli Rodrigues. Viu? Isso é uma dica de ouro. Você que é gestor ou gestora, contrate as empresas corretas. É isso que eu sempre falo lá no projeto Chá das Síndicas. Não faça nenhuma negociação olhando só para o final da proposta, onde tem o preço. Leia todo o escopo do que aquela empresa pode entregar de benefício para o seu condomínio. Olha o cuidado. E aí, eu vou ter que pedir licença aos meus amigos que são gestores, mas olha o diferencial da mulher, né? A mulher, como gestora, ela tem todo o cuidado, ela tem um olhar 360, ela tem um olhar lá na frente, ela sempre se coloca do outro lado. Você iria gostar de receber no seu condomínio, toda hora, uma pessoa se identificando como corretor, mas que você não sabe qual é o Cresce, não tem o uniforme da empresa ao qual ele faz parte, e toda hora é um entra e sai de pessoas estranhas dentro do seu condomínio, trazendo insegurança. Porque nós sabemos que o outro lado da moeda, ele se organiza. E ele se organiza vendo as falhas que existem da segurança dentro do seu condomínio, né, Vânia? É isso aí. E isso aí é um pouquinho de bagagem também que nós conseguimos ao longo desse período em que eu sou síndica. Foram 10 anos recebendo corretores de outras imobiliárias dentro do prédio. E não entra, né? Lá no meu condomínio, não adianta que se não tiver cadastrado, não entra.
por isso que eu exijo isso da minha empresa. E também são 27 anos de experiência dentro do mercado condominial, então a gente, nesse período aí, cada hora a gente se depara com uma situação diferente. Então, a gente precisa passar essa segurança, não só para o nosso cliente, mas também para o condomínio. E para os corretores também, né? Meus amigos corretores, sim, a partir do momento que vocês trabalham corretamente, vocês têm maior clientela. Porque as pessoas sabem que vocês estão cadastrados numa empresa, uma imobiliária séria, que vocês fazem o procedimento de segurança respeitando o seu cliente. E aí vocês vão ser contratados, às vezes, até na parte particular, porque sabe que vocês têm toda uma segurança, porque se você pega uma pessoa na rua que não enviou documentação e você não sabe quem é, a pessoa mesmo... Ana Paula, mas existem pessoas que falsificam. Ok, mas ela vai ficar pensando 2 vezes antes de tentar fazer um golpe se você faz todos os procedimentos. Então, isso é o diferencial também, né, Vânia? Sim, e na dúvida, se o condomínio, o síndico, até o proprietário tiver com alguma dúvida, faz contato com a imobiliária. Entra em contato com a gente, informa a situação, pergunta se aquele corretor de fato é do escritório, que nós vamos passar todas as informações. Nós vamos dizer sim, é ele ou não, cuidado, esse profissional não trabalha aqui no escritório, e a gente vai passar toda essa informação para o proprietário, para o síndico, com o maior prazer. Isso é muito legal. Agora, vamos botar um pouco de fogo no parquinho, do jeito que eu gosto. Todo mundo sabe que eu sou contra a conta pool. Mas eu respeito porque as pessoas podem querer utilizar a conta pool. E aqui nos bastidores, eu peguei uma dica muito legal com a Vânia e eu não poderia deixar essa dica registrada aqui no nosso podcast para vocês também. Ô, Vânia, a conta pool e a conta própria é conforme as necessidades do condomínio. Então, por exemplo, o síndico quer pagar as contas dele, ele pode ter uma conta própria e a administradora não tem restrição nenhuma sobre isso. Se ele quiser que a administradora faça isso, ele vai poder ter a opção da conta pool numa boa. Agora, qual é aquele diferencial que você me contou lá nos bastidores que eu quero que você deixe registrado aqui? Ana, como eu sempre digo, o nosso serviço ele é personalizado. A gente adequa os nossos serviços às necessidades do nosso cliente. Antes da contratação, a gente chega para o nosso cliente, a gente explica, passa todo o procedimento e depois a gente verifica quais são as reais dores do nosso cliente. E aí, um exemplo, com relação à conta pool e à conta própria. Eu chego para ele e a gente entende qual é a necessidade daquele condomínio. Se o síndico quiser trabalhar com a conta pool, nós trabalhamos com a conta pool, passamos todos os relatórios detalhados para que ele possa acompanhar ali a parte financeira do seu condomínio. Porém, se o condomínio optar pela conta própria, nós também damos toda a assessoria para ele na conta própria. E a conta própria, ela tem algumas divisões. O síndico ele pode administrar 100% a conta dele, ou, se ele quiser, ele passa para a gente uma autorização restrita. Dentro do próprio banco, existem ali quais são os acessos que ele pode dar para a administradora. E aí a gente identifica ali com ele quais são os acessos necessários. A administradora quer que a administradora faça o pagamento das contas, então ele vai autorizar o pagamento das contas. Ali tem um limite de valor diário. Qual é a média de valor da conta do condomínio? 5 mil, 10 mil, 1.000? Então, ele vai me dar um limite dentro daquele acesso. Outro tipo de acesso, acessar os comprovantes de pagamento, que aí depois eu consigo entrar na conta e eu mesmo recolho aqueles comprovantes. Outro tipo de acesso é fazer transferências, não só pagamento, mas transferências, Pix. O que a administradora informa que não tem que ter acesso. Eu não preciso de acesso para investimento, eu não preciso de acesso para empréstimo, para solicitar cartão de crédito. O síndico que quiser trabalhar com conta própria e quiser passar para a gente alguns tipos de acesso, ele vai passar aquele mínimo necessário para a gente trabalhar. Outros acessos, a gente mesmo informa para ele, esse aqui não, esse não, esse não. Geralmente, a gente faz
essa personalização dos acessos junto com o síndico. Eu sento com ele, vamos ver quais são os acessos que você pode dar para a administradora e quais são os acessos que você não pode dar para a administradora, que é exatamente o caso de pegar empréstimo, solicitar cartão de crédito. A administradora não precisa desses acessos para fazer um bom trabalho. Não há essa necessidade. E isso tudo a gente faz em conjunto com o síndico. É muito legal essa dica, né? Você vê a seriedade das empresas que têm passado aqui pelo podcast do Chá das Síndicas. Cada uma tem uma particularidade, cada uma dá uma dica de ouro para você, gestor e gestora, que está assistindo agora o nosso podcast. Compartilha com todo mundo, segue as redes sociais da gente. Nós vamos ter um evento agora no Outubro Rosa. É muito importante essa troca. E o mais legal, Vânia, que eu achei, é que, assim, todas as empresas que vêm aqui, elas dão dica de ouro. E aí você vê o quanto que essas empresas trabalham com transparência. Isso que você está falando é um diferencial muito grande, porque existem administradoras no mercado que só trabalham se você utilizar a conta pool, mesmo que depois ela pegue o valor que sobrar e passar para a sua conta própria. E eu acho que não há necessidade desse remanejamento todo, porque a gente paga esse remanejamento. Uhum. As pessoas não estão colocando no custo que o banco não trabalha de graça. Tudo que você movimentar tem um custo. É ali que ele ganha o dinheiro. Então, por que o dinheiro tem que entrar na conta de terceiros para depois transferir para a sua? Porque se acontecer alguma coisa, tiver algum extrato ou algum pagamento que tiver com dúvidas... Porque assim, ó, o que eu falo muito, sabe, Vânia? As pessoas falam muito em gestão e transparência. Só que a gestão e a transparência, ela tem que começar desde o começo. E qual é o começo? É você poder fazer igual você falou. Dar acessos com restrições. A administradora pode isso, o síndico pode 100%, o conselho pode visualizar e tirar um extrato se quiser. Exatamente. Então, acho que isso que é importante, né? Exatamente isso. A maioria dos condomínios trabalham dessa forma. Outros condomínios, por algum motivo, optam pela conta pool. E aí a gente senta e explica tudo que tem dentro da conta pool. O importante para mim dentro do escritório é sentar sempre com o síndico e mostrar todas as características de cada conta. Que aí ele vai decidir o que ele quer. E a gente até orienta. Se o condomínio já tem uma conta, não há necessidade de trabalhar com a conta pool do condomínio, do escritório. Gente, o condomínio já tem uma conta. Eu mesmo falo isso para eles. Trabalha com a sua conta. Todo o dinheiro vai circular dentro da sua conta. Vânia, eu estou com problemas, eu não estou tendo tempo para administrar a conta própria do condomínio. Ok, então passa para a administradora um acesso com restrição. Um acesso limitado. Vânia, hoje realmente a gente não quer mais ficar com a conta própria, ou o condomínio pode esteja com algum problema, alguma pendência, tem que trabalhar com a conta da administradora. Ok, então, por favor, acesse todos os dias o nosso aplicativo, acesse todos os dias o nosso sistema para você acompanhar ali exatamente a movimentação financeira do condomínio. Ele vai acompanhar pelos nossos relatórios, todas as despesas que são pagas pelo escritório. A gente coloca no nosso sistema o comprovante de pagamento, o boleto pago e a nota fiscal. Ou seja, ele não só visualiza que a conta foi paga, ele vai acessar os documentos também para ter a comprovação. Referente àquele produto ou àquele serviço. Exatamente, de que tudo ali foi pago. Então, de todas as formas, o que eu mostro para o síndico ele precisa acompanhar também as contas do condomínio junto com a administradora. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente trabalha, a gente está sempre conversando com o síndico nesse sentido. E quando eu vou para as assembleias, eu levo isso também para os moradores. Qualquer dúvida, gente, acessa o nosso sistema. Entra lá, acessa o site, acessa o aplicativo. A maioria das administradoras, ou elas têm um aplicativo, Sim. que fica mais fácil, porque hoje, 99,9% da população anda no celular e faz tudo pelo celular. Então, se a administradora não tem aplicativo, ela está obsoleta, esquece. Mas, assim, já aconteceu de eu ir numa assembleia e a pessoa não baixar o aplicativo e dizer, eu não vi a pasta. Só que assim, as pessoas têm que entender que a obrigação de ver a pasta antes da prestação de conta é do condômino, é do conselho, é do síndico.
A administradora não é babá para poder ficar atrás das pessoas, para poder elas olharem. Uma outra coisa também que eu acho que é um diferencial, e aí eu vou perguntar para você, Vânia, se você faz isso, o boleto, geralmente, vem as informações do mês anterior, do mês atual ali no boleto, para poder as pessoas acompanharem que, pelo menos, as contas ordinárias, os valores, a porcentagem de inadimplência, porque quando a gente precisa fazer, geralmente, eu como representante de garantidora, eu vou fazer uma assembleia, as pessoas geralmente falam assim, não, mas eu não recebo nada naquele boleto, informação nenhuma, e eu não sei nem quantos inadimplentes estão em processo e quanto que é a porcentagem da nossa inadimplência. Você dá algum demonstrativo junto com o boleto para ser visualizado mensalmente? Sim. No nosso boleto, ali no corpo do boleto, vem sempre o relatório do mês anterior, com a informação um resumo, né, da prestação de contas, um resumo dos créditos e dos débitos. Só que o que eu explico para ele é que ele é um resumo. Então, as informações, elas são mais agrupadas. Detalhadas no aplicativo. Exatamente. Se quiserem alguma outra informação, que eles podem fazer contato com o escritório, que eles podem entrar no aplicativo, que eles podem entrar no nosso site, que eles vão acompanhar aquele relatório detalhado. Mas, pelo menos, as informações básicas ali, elas vão sim. A gente tenta, Ana, colocar sempre para o condomínio que ele precisa passar a maior transparência possível. A gente precisa passar todas as informações, a gente precisa deixar tudo muito claro. E numa prestação de contas, numa AGO para prestação de contas, as dúvidas são mínimas. E quando tem? E quando tem. Porque quando tem muita transparência, já está tudo explicado. Exatamente. E ele sabe o porquê. Por que vai aumentar 10%? Por que vai ter cota extra? Por que isso? Por que aquilo? Por que o fundo de caixa diminuiu? Por que aquilo? Por que quer investir? Então, assim, já está tudo explicado se a pessoa realmente se interessar em acompanhar. Exatamente. Porque a transparência é aquilo que eu falei. Tem que vir desde o começo. Agora, uma outra coisa também muito importante, Vânia, é o seguinte. Muitas administradoras, elas crescem de uma forma muito avassaladora, sim, né? E aí, elas terceirizam muito alguns serviços. Eu queria saber de você. Como é que são os setores dentro do seu escritório e quais os setores que você tem próprio, interno, dentro da administradora? Ana, todos, tá? Não só no setor de condomínios, mas também no setor de vendas, compra e venda, e no setor de locação. Todos os funcionários do escritório são funcionários próprios. A gente não terceiriza nenhuma área do escritório. No condomínios, o DPRH é do escritório, assessoria jurídica é do escritório, assessoria administrativa, assessoria financeira, todos são funcionários do escritório, trabalhamos numa equipe dentro ali do mesmo ambiente. Então, as informações, elas chegam mais rápido na ponta, porque a gente ali dentro tem sempre uma reunião semanal, exatamente para que todas as informações ali têm que passar por todos os setores, e aí qualquer dúvida é mais fácil de resolver. Eu não dependo de nenhum agente externo. Mesma situação dentro da locação, mesma situação dentro da parte de compra e vendas. Tudo é gerenciado ali por mim e pela minha irmã. O escritório, né, a sociedade do escritório, são 2 mulheres, sou eu, Vânia Leite, a minha irmã Vládia Rodrigues, e nós fazemos o gerenciamento, nós somos responsáveis pelas todas as áreas do escritório. E aí cada funcionário dentro do seu setor. Eu acho muito legal também, e falando, né, sobre o projeto do Chá das Síndicas, o W Condo, ter mulheres à frente, né, de empresas com renome no mercado, não é uma empresa que começou ontem, você como síndica já tem 10 anos, mas o mais legal de tudo é o seguinte, o RH, que eu gostei muito, que o RH é interno da administradora, o corpo jurídico para dar consultoria, porque dentro dessa consultoria, né, porque a gente sabe que a administradora não pode dar assessoria jurídica e só consultoria, o que acontece? Eu vou fazer uma perguntinha para botar mais fogo nesse parquinho. Hoje no mercado, a gente tem visto administradoras que querem administrar e fazer o gestor de boneco. Igual o boneco do posto, aquele boneco que você venta para lá, venta para cá e ele vai para onde o vento for. E eu tenho visto algumas administradoras se levantando contra os síndicos.
Mas eu também entendo que a administradora é uma pessoa jurídica que está ali trabalhando para o coletivo, para o condomínio. E aí eu quero perguntar para você, Vânia, quando chega essa situação que os condôminos precisam ligar para reclamar ou pedir uma informação sobre a gestão do síndico, como que o seu setor recebe essas reclamações? Como que vocês procedem internamente sobre isso? Então, às vezes acontece, tá? E aí eu preciso primeiro entender o problema. O que está acontecendo? Às vezes as reclamações procedem, aí algumas vezes eu entro em contato com o síndico e converso com ele, digo que a forma com que ele está agindo não é a melhor, que ele precisa, de repente, estar mais aberto, que ele precisa estar mais receptivo. Na maioria das vezes é porque eles não querem, às vezes, atender os condôminos ou atende de uma forma mais ríspida ou porque entende que aquele não é o momento. E aí a gente explica que eles não podem levar para o pessoal, que às vezes o condômino faz uma cobrança e aí eles levam para o lado pessoal. E eu digo o seguinte, imagina, presta atenção, num condomínio de 100 unidades, você está movimentando dinheiro de 100 propriedades aqui dentro. Então, é normal das pessoas quererem saber alguma informação, é normal delas quererem perguntar. Então, assim, não leva isso para o coração, não é pessoal. Eles não estão falando com a pessoa física, estão falando com o representante do condomínio. E muitas vezes... A pessoa jurídica, né? Exatamente. E muitas vezes os síndicos param, pensam e realmente entendem. Retrocedem para poder corrigir Sim. essa falta de comunicação, para não ter ruído. Exatamente. Principalmente quando é síndico morador. O síndico profissional ele já enxerga de outra forma. Ele já tem um outro posicionamento. Mas o morador acaba levando isso muito para o coração. E aí eu sento, converso, explico. A gente faz toda uma consultoria preventiva ali. E às vezes até levando para o lado emocional, até meio que psicológica ali. E conversa com ele e eles entendem. É porque é muito difícil, né, Vânia? A gente se coloca também no lugar que a gente começou como síndica moradora. E aí, por exemplo, eu vou multar a minha vizinha de frente. Aquela vizinha que a gente sempre... fez pudim, fez um bolo de cenoura. E aí depois ela não vai ficar chateada comigo porque eu dei a multa? Claro que vai. Nós somos emocionais. Uhum. Só que assim... eu sempre falo que é muito difícil a gente separar o pessoal do profissional. Sim. É difícil. A pessoa tem que ter, assim, uma expertise muito grande, né? Um controle emocional muito grande para poder separar tudo isso. E no mercado condominial acontece muito isso. As pessoas vão cobrar, as pessoas são inexperientes, elas não sabem o que elas podem cobrar, o que elas não podem cobrar. Às vezes eles cobram no lugar errado. Eu vejo que também, coitada da administradora, às vezes fica sobrecarregada porque as pessoas ligam para perguntar coisas que quem tem a obrigação de responder ou dar explicação é o síndico. Mas assim, nós estamos ainda em evolução, as pessoas ainda não estão preparadas para morar em condomínio, né? Mas assim... saber que você tem separado o RH, o DP, a DM, a parte financeira, a parte jurídica, é muito legal. Porque as pessoas vão ligar para aquele setor para resolver aquele assunto. Uhum. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou inadimplente, eu vou ligar e vou pedir para falar com o financeiro, para negociar a minha dívida, ver como é que eu posso fazer um acordo extrajudicial. Exatamente. Eu sou o síndico e quero falar assim, olha, esse porteiro não está dando muito bom, não, eu quero dispensá-lo. Então, ele já sabe que tem que ligar para o DP. Ou então, eu estou precisando de alguém para substituir o fulano que vai entrar de férias. Já vai ligar para o RH. Então, eu acho muito importante essa divisão e essa divisão ser da casa. Então, assim, parabéns, Vânia. Isso é um diferencial. A gente ter todo mundo, todos os setores dentro da administradora, próprio, como colaboradores, para eles sentirem. Porque, assim, é muito ruim quando você liga para a administradora e parece que os funcionários não conhecem o condomínio. Não é ruim essa sensação? Você não ter a informação. Isso é algo que eu bato todos os dias lá com os meus funcionários. O cliente, quando liga, a gente está aqui para resolver o problema dele. Seja síndico, seja morador, seja um funcionário, nós estamos aqui para solucionar o problema. Então, ele nunca pode ficar sem resposta. Ainda que, de repente, eu diga para ele o seguinte, me aguarde 1 minuto, que eu vou buscar a informação aqui, mas eu já te retorno. E daqui a 1 minuto, retornar para ele. Uma coisa muito importante que você falou, Vânia, é que assim, ó,
Sabe o que está irritando as pessoas? As pessoas colocam muita culpa na pandemia. Ah, o pessoal perdeu a paciência por causa da pandemia. Ah, o pessoal ficou violento por causa da pandemia. Não, gente. As pessoas ficaram intolerantes porque depois que chegou a tecnologia, eu pego o meu celular aqui e falo assim, ó, celular, escreve uma ata disso assim, assim, aconteceu isso, isso e isso. A inteligência artificial vai me dar um escopo que depois eu vou só conferir. Então, nós estamos nos transformando imediatistas. E aí a gente não tem mais paciência para esperar. E realmente, se você não tem um controle, principalmente pelo WhatsApp, você vai demorar mais do que um dia para responder todas as mensagens. Eu e você mesmo, a gente desligou o nosso celular para poder gravar o podcast. Então é isso. As pessoas estão virando imediatista. Quando você promete que vai responder e você não responde, aquilo irrita a pessoa, ela já começa a te olhar com um olhar, poxa, é incompetente. Falou para mim que ia responder, não respondeu. Então, essa resposta imediata que você e a sua equipe dá também é importante. Sim, e além dessa resposta, Ana, eu também percebo que as pessoas, assim, elas estão muito carentes. Elas, às vezes, fazem contato com o escritório e passa para a gente uma série de situações ali que muitas vezes não diz nem respeito a gente. A gente para, a gente ouve... E só uma palavra de carinho ali, uma palavra mais carinhosa que a gente passa, você já vê que você desarma totalmente a pessoa. E aí ela fala assim, e ela pensa assim, não, tá bom, já resolveu. Às vezes muitas vezes o problema não tem nada a ver com o escritório, só que as pessoas elas precisam desabafar com alguém. Precisam ser ouvidas. Exatamente. E as pessoas precisam ser ouvidas. O maior problema que nós estamos tendo são dois. As pessoas precisam ser ouvidas, porque quando você ouve o seu cliente, você sabe o que o seu cliente quer. Então, você tem como atendê-lo com excelência, porque você ouviu e sabe da necessidade dele, né? E o outro é o respeito. Eu tenho visto no mercado também, Vânia, e assim, ó, vou até aproveitar o podcast da Vânia para falar. O projeto Chá das Síndicas, ele não tem exclusividade de administradora. Mas se tem uma coisa que eu prezo é que todas as administradoras se respeitem. Eu acho muito legal. Aqui não vem ninguém para falar, fulana, beltrana faz isso e tá. Não, gente. Nós temos que concorrer lá no mercado externo, mas concorrer com o nosso diferencial. E cada uma que veio aqui falou do diferencial e eu gostei do seu diferencial, porque você tem a personalização. Então, o condomínio A não é igual ao condomínio B. Não. E eles não são tratados da mesma forma. Exato. Eu tenho que entender a necessidade do condomínio A e a necessidade do condomínio B. Eu sempre cito como exemplo que eu tenho um condomínio onde a administração é formada por 3 senhoras. 3 vovozinhas, vamos botar assim, porque eu tenho um carinho tão grande com ela, não que eu não tenha pelos outros, mas eu tenho um carinho muito grande por elas. E quando eu fui levar os balancetes, os relatórios do que ela precisava, e ela dizia, não, Vânia, não, a gente não vai conseguir entender, não é isso. Aí, por fim, eu entendi. Eu falei, tá bom, então a senhora quer só um com as despesas, só um com a receita, e no final que o condomínio ficou de saldo? É isso. Nossa, elas ficaram assim... agradecidas. Então, o balancete deles é um tipo de balancete que eu não posso utilizar em outros condomínios. E eu não posso pegar condomínios de maiores, pegar o balancete deles como modelo para ela, porque não vai servir, não é a realidade deles. Então, eu preciso ter esse olhar. Eu preciso identificar qual é a necessidade daquele condomínio, qual é o público-alvo daquele condomínio, onde ele vai conseguir olhar o meu balancete e identificar. Entender, né? Não adianta o seu cliente que está pagando Ana, pelo seu serviço não entender aquilo que você está entregando. É horrível isso. Aí eles acham que a culpa é da administradora. Não, mas ela manda documentos para a gente que a gente não consegue interpretar, a gente não consegue entender. Eu sequer sei qual é o saldo do meu condomínio hoje. Não, esse não é o serviço que eu quero entregar. Eu quero que o meu cliente olhe o meu aplicativo, que o meu cliente olhe o balancete e ele identifique cada etapa ali, cada documento anexado, cada lançamento realizado. Ele não pode ter dúvidas, porque se ele tiver dúvidas, ele não vai conseguir explicar para o condômino. E aí vai gerar uma insegurança dentro daquele condomínio. Exato. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer, né? Até porque quando chega na hora da prestação de conta... se as pessoas não entendem, e o próprio síndico que está fazendo a gestão, ou a síndica que está fazendo a gestão, ela não entende, ela tem dificuldade de
ter as suas contas aprovadas. Sim. A mesma coisa é quando você quer aprovar alguma obra, quando você quer aprovar a adequação da previsão orçamentária, e assim vai. Você primeiro tem que comprar a ideia, primeiro você tem que entender o que você está fazendo. Quando você acreditar naquilo dali, você consegue passar para os condôminos a credibilidade e a transparência da sua gestão com a assessoria da administradora. Sim. Aí vem as reuniões de alinhamento que eu faço com os síndicos antes da assembleia, quando tem uma necessidade de aprovação de alguma obra. Eu não deixo simplesmente para o síndico e o conselho resolver. O síndico está com dúvida, vamos marcar uma reunião de alinhamento? Eu vou ao condomínio quantas vezes for necessário, Ana. Eu vou, sento, a gente faz as reuniões, a gente marca, a gente alinha tudo, para quando a gente chegar na assembleia, realmente mostrar tudo aquilo que for necessário da forma mais transparente que seja, mais transparente possível. Então, a administradora, a Eli Rodrigues, ela não fica só dentro do escritório. Ela vai ao condomínio quantas vezes forem necessário, até entender que toda aquela questão ali do síndico está pacificada, está entendida, que não tem mais nenhuma dúvida. Não existe mais aquela administradora que fica simplesmente dentro do escritório, atrás do computador, atendendo o telefone e não resolvendo mais nada. Não. Nós precisamos ir ao cliente quantas vezes forem necessários. Isso é muito diferente, né? Bom, o tempo voa, né? A gente já está finalizando aqui o nosso podcast, mas eu não posso finalizar o podcast antes de chamar vocês. Sigam as páginas do Chá das Síndicas, sigam a página da Vânia também, ela vai passar a página da empresa daqui a pouquinho. Se inscrevam aqui embaixo no nosso link para poder se inscrever para o nosso dia 30 de outubro na CADEG. E até a próxima, gente. Vânia, passa suas redes sociais, por favor. Eu estou no Instagram, no L Rodrigues _condomínios. Nós temos lá todos os eventos, várias dicas para os síndicos, várias dicas para os condôminos, prestadores de serviço. Qualquer dúvida pode me chamar, pode mandar uma mensagem. O meu celular também está lá. Só fazer contato com a gente que a gente vai ter um prazer de atendê-los. Ai, que legal.